Esse é um ponto importante, até que você tinha comentado agora anteriormente, mas a gente sabe que esse processo de uma negociação de paz, vamos dizer assim, é uma estrada longa, né? Tem que sentar dos dois lados da mesa, estarem dispostos, né, a ceder de um lado, a ceder do outro, para justamente chegar, né, aí ter realmente um consenso, né? Objetivos são conflitantes, senão não teria surgido a guerra exatamente. O Exato. Putin tem essa eleição que a gente falou em 2024, até o próprio Xi Jinping falou que acredita que ele vai ter ali um apoio da população, apesar dele não ter se manifestado se vai ou não, né, concorrer, enfim, oficialmente, mas ele precisa de uma imagem vitoriosa para vencer essa eleição, se reeleger. Do outro lado tem Zelensky, né, que tem ali se projetado perante ao mundo, conseguiu, né, ser resistente, resiliente até agora, acho que essa é a palavra. Ele quer a todo custo a saída das tropas dessas regiões que já estão dominadas pelas tropas russas. O que levaria, então, cada um deles sentar numa mesa de negociação? Olha, Paula, lá, logo no início aqui eu cheguei a falar, não é? O próprio Xi Jinping, ele tem a leitura de que tanto o Putin quanto o Zelensky não têm nenhum interesse no momento em conseguir em fazer com que essas negociações andem, porque ambos acreditam que vão vencer no território, na batalha ainda militar. Não é? Então, nós temos essa questão ainda muito travada. O que poderia? Bom, nós temos a questão da eleição lá na Rússia, mas olha só que interessante. Há uns anos eu estive na Rússia e conversando com as pessoas, não é? A população no geral, eu perguntava para eles, bom, mas por que, não é, vocês ainda aceitam, não é, o Putin ou o Medvedev? Porque eles normalmente intercalam, não é? O Putin e o Medvedev no poder. Por que vocês aceitam? Aí eles falam o seguinte, porque não existe nenhuma outra liderança que possa assumir a Rússia, né? Então, para eles ainda veem o Putin como um homem forte. E a gente sabe que quando entra o Medvedev, não é, na verdade, o Medvedev que está governando, é o próprio Putin. Não é? Então, existe só para dar um ar de... Ainda existe democracia, alternância de poder, não é? Por mais que tenham feito algumas modificações na Constituição lá da Rússia, não é? Eles tentam dar um ar ali de democracia. No entanto, para a própria população russa, existe essa questão, bom, mas quem nós vamos colocar no lugar? E não existe nenhum nome forte, por enquanto, que consiga estar acima, ou pelo menos no páreo do Putin. Então, nós não vamos ver grandes modificações ali. E quando tem as eleições subnacionais lá na Rússia, elas, na verdade, são pro forma, tá? Porque quem manda mesmo é a Federação Russa, tá? Mas é um governo centralizado, é o próprio Putin que manda e desmanda quem vai ser, né, os governadores ali das oblastes, tá? Então nós temos a conjuntura ali que ainda favorece o Putin, apesar de toda a dificuldade que a Rússia vem passando, mas é interessante a gente observar como funciona a imprensa lá na Rússia também. Tá? Porque lá as pessoas, a população comum, elas não entendem a existência de mídia independente, por exemplo. Não entendem, não, como isso? Não, São é o mídias Estado, estatais, né? né? Eles funcionam, a mente do povo russo é completamente estatal. Chega a ser assim, engraçado de falar, não, nós vamos fazer um negócio, tal, assim, empresa, sempre de alguma forma você tem que envolver o governo no meio. Tá? Então, ainda existe, não é, esta mentalidade, apesar de toda a abertura que ocorreu na Rússia, as empresas, você anda lá, você pelo menos antes da guerra, não é, que eu fui antes da guerra, você tinha a possibilidade, não é, de encontrar qualquer produto, qualquer serviço ocidental lá dentro da Rússia, desde os artigos de luxo até os mais baratos, não é? Claro, depois da guerra, não é, começou a empresas terem de sair da Rússia, não é, para poder atender a questão das sanções, não é? Porque senão as próprias empresas acabam sofrendo internacionalmente nas suas operações. Mas antes era assim. Agora, então, quando a gente vê a questão da eleição em si, ainda não é um fator que pese para o Putin falar, bom, eu tenho que dar uma outra direção porque está chegando as eleições e eu preciso dar satisfação à população.
não acontece, principalmente porque ele tem todo o aparato estatal, a imprensa toda ela é voltada e financiada pelo próprio governo para fazer a propaganda do governo. Cada TV que surge lá na Rússia, todas elas estão ligadas ao governo. Então, não existe uma contraposição frequente lá na Rússia. Isso, se ocorrer uma contraposição, ela é muito pontual e logo ela vai ser abafada, tá? Então, existem essas questões. Agora, então, quando a gente analisa toda essa conjuntura na Rússia, o próprio Putin, ele não tem motivos, no momento, para avançar numa negociação de paz, até porque ele tem diversos interesses também. Agora, para o Zelensky, eu vejo que a situação ela fica cada vez mais grave ao longo do tempo. Até porque quando a gente avalia o próprio Estado, como está a situação lá na Ucrânia, né, os seus soldados, lá, na verdade, já existe uma crise psiquiátrica dentro da Ucrânia. Os hospitais, eles não conseguem mais atender tantos pacientes psiquiátricos. Para você ter uma noção, a ONU está levando lá para a Ucrânia alguns auxílios, incluindo médicos e de equipamentos, para tentar atender e ampliar o atendimento psiquiátrico lá na Ucrânia. Então, quando a gente fala de uma guerra, não é só da capacidade militar, mas da capacidade que as pessoas, e especialmente os soldados, vão ter de aguentar psicologicamente uma guerra, né? E eu acredito que este limite está se esgotando pouco a pouco, apesar de a Ucrânia ter conseguido, não é, resistir e reconquistar alguns territórios. Mas qual é o limite disso? O quanto a população vai conseguir realmente resistir, não é? Porque aí o Ocidente continua mandando as suas armas. Vão enviar também tropas? Não é? Porque para conseguir resistir de verdade, vão precisar de tropas. Aí nós temos uma escalada ainda maior no conflito. Né? Então, nesse momento, eu não vejo, tá, possibilidade de nenhuma das partes começarem a fazer uma negociação de paz, infelizmente.